tarde, pessoal! Aqui quem fala é a Manu Brião, a apresentadora do EstampaCast, o podcast da revista Estampa. Hoje eu tenho a honra de receber o professor, Michael Desordi Vermut, e ele veio falar, então, um pouquinho sobre o projeto, Cinema e Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo, professor, é uma honra lhe receber. E eu gostaria que o senhor explicasse, então, um pouquinho, sobre o que é esse projeto e o que ele abrange. Muito bem, obrigado, Manu, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da trajetória do projeto Cinema e Direitos Humanos. Eu sou professor que atualmente está na coordenação do programa de pós-graduação aqui da Unijuí, da nossa universidade. A nossa área de concentração é Direitos Humanos. E quando eu ingresso no programa em 2015, a gente começa a fazer algumas atividades a partir da linguagem cinematográfica de um modo muito informal. A gente reunia alunos, colegas, professores que tinham interesse nesse debate, a gente exibia algum filme e depois a gente falava a respeito do filme, assim, sem muita estrutura, sem uma perspectiva de um projeto já institucionalizado. Sim. Ou qualquer coisa do tipo. Era um encontro de amigos em torno de uma discussão de direitos humanos a partir de algum filme. A partir de 2019, o projeto começa a tomar outros rumos e a gente vai institucionalizando o projeto, então, por dentro do programa, até porque a extensão ela passou a fazer parte também do espectro de questões que dizem respeito à própria avaliação da pós-graduação no Brasil. Então, sim, para além da pesquisa, a gente também começou a trabalhar mais nessas frentes de extensão. E aí o projeto ele se torna um projeto oficial da universidade, do programa de pós-graduação em Direito. E a partir disso a gente conseguiu também qualificar um pouco mais as sessões com apoio da própria universidade, que nos oferece, enfim, todo o manancial instrumental de insumos que a gente precisa para que o projeto se mantenha, se desenvolva, o que inclui, eventualmente, a presença também de bolsistas, que são pessoas que nos auxiliam na organização das atividades. E aí o projeto vai também saindo de dentro da universidade. A gente começa a circular em outros espaços, particularmente nas escolas aqui do município, onde a gente passa, então, a apresentar alguns filmes, muitas vezes sob demanda das próprias escolas, que legal. Que pretendem, enfim, trabalhar alguns temas que estão chegando na sala de aula, bullying, preconceito, drogas, enfim, vícios em redes, em telas, essas questões contemporâneas, uso racional de redes sociais, E aí o projeto começa a ter essa maior interlocução, com as escolas aqui do município. Sim. E hoje ele é um projeto, então, que se desenvolve também fora do espaço da universidade. Sim. Então, vocês praticamente transformaram ali o que era uma conversa informal, Eu penso assim, eu lembro que quando eu estava na escola, a gente tinha, alguns momentos assim, assistir um filminho, depois debater, fazer algum tipo de trabalho. Foi mais ou menos nessa proposta, uma coisa que era mais informal, realmente só um debate para vocês terem, esse convívio entre alunos, professores, pós-graduandos. E aí vocês transformaram, então, em algo oficial, Exato. E é importante pensar também que a linguagem do cinema ela é uma linguagem que alcança determinados públicos e determinados espaços que a gente, enquanto academia, enquanto pesquisador, não consegue alcançar. Sim. Então, quando a gente vai para uma escola, por exemplo, e utiliza um filme e depois desse filme algum tipo de metodologia, a gente sempre trabalha com metodologias que variam de acordo com a faixa etária, com o público, Se é um público infantil, adolescente, adulto. Essas metodologias aliadas à linguagem cinematográfica permitem uma maior, vamos chamar assim, de sensibilização do público para determinados temas. É muito diferente, por exemplo, de ir até uma sala de aula de uma escola e fazer uma palestra sobre direitos humanos, Porque às vezes a gente tem até alguns vícios, que a gente chama de juridiquez, algumas expressões que a gente usa que as pessoas não entendem. Sim. Ainda mais se forem crianças, ou adolescentes. Eu acredito que
na visão, assim, é muito mais interessante assistir um filme do que ouvir uma palestra, que muitas vezes vocês podem, né, acabar falando termos que a gente não acaba entendendo, né, e que talvez seria, de certa forma, tediante para essas crianças e adolescentes, e com os filmes acaba que vocês conseguem, né, ter esse diálogo muito mais aprofundado, né? Exato, e tem um fator também que é importante, que é o fator tempo, né? Como tu falaste, a atividade ela não pode ser entediante, né? Ou Sim. seja, o estudante hoje de ensino médio, de ensino fundamental, ele está numa outra temporalidade, muito Sim. por conta das próprias redes sociais. Então, a gente cansa e vai mudando a tela, né? Vai mudando o assunto. E na sala de aula não é muito diferente. Então, uma palestra de meia hora, 40 Sim. minutos, ela pode se tornar maçante, ela pode se tornar cansativa. Agora, um curta-metragem, uma animação, um média-metragem, Presta trabalha mais com atenção, um tempo né? que permite manter, né, Isso. essa atenção fixa naquele assunto, naquele Sim. tema. E aí, depois de um filme, uma atividade bem conduzida, a partir de metodologias que conversam também com essas faixas etárias, né, tem produzido efeitos bastante significativos. A gente tem tido um retorno muito positivo das escolas, né, a partir da atuação no projeto. Sim, e me fala um pouco assim, né, eu tenho algumas perguntas aqui separadas, a gente vai se baseando nelas, né, mas às vezes eu faço perguntas também que é de minha curiosidade, tá? Mas assim, o que eu queria relatar? Muitas vezes acaba que o cinema ainda é uma coisa mais, como que a gente pode dizer? Mais de difícil acesso, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem o acesso. Então, vocês trabalham nessas escolas também por essa questão. Isso, tipo assim, para acessibilizar o cinema e as pessoas conseguirem também fazer, bem como a gente estava falando, do filme, do curta, uma forma de ensino, né? Exato. Por mais que a gente viva num município bastante pujante do ponto de vista econômico, a gente sabe que a dimensão cultural ela ainda é um tanto restrita nas cidades do interior, né? Não só aqui em Ijuí, mas em todas as outras cidades que têm esse mesmo padrão, vamos assim dizer. Então, criar esses espaços, né, de acesso à cultura é muito importante, né? Porque às vezes, mesmo que a gente tenha cinemas no município, nem sempre o público que nós atendemos por meio do projeto tem condições efetivamente de acessar esses espaços, que geralmente são espaços pagos ou que demandam, enfim, um deslocamento, que implica custos e tudo mais. Então, transformar o espaço da sala de aula numa sala de cinema permite esse acesso à cultura. E é sempre um acesso qualificado também, porque nós trabalhamos, e eu trouxe aqui alguns livros, né, para depois a gente comentar um pouquinho também a respeito disso, porque nós trabalhamos com uma cinematografia um pouquinho diferente desses filmes que circulam num circuito mais comercial. Então, dificilmente o nosso projeto vai exibir um filme, sei lá, de animação da Pixar, por exemplo. Né? Porque nós vamos trabalhar... Assim. Nós vamos trabalhar geralmente com diretores vamos chamar assim, mais alternativos, né? Uma cinematografia de enfrentamento mesmo. De determinados temas. Sociais, né? Exatamente, com foco nessas questões mais sociais. A ideia é justamente criar uma identificação do público com aquilo que está sendo mostrado na tela, porque é isso que vai puxar depois esse público para o debate, né? Sim, legal, legal. E me conta um pouquinho também nessa questão, né? A gente fala sobre os direitos humanos, mas também, né, como você disse, abrange várias coisas. Então, desde o consumo de drogas, o bullying, né, o preconceito. Eu vi que vocês tiveram uma parte do projeto dedicada a essa questão do preconceito, das pessoas com deficiência. Me conta um pouquinho como que foi essa questão. Isso. O projeto ele vai trabalhando paralelamente às questões que a gente vai discutindo também no contexto do programa. Então, a gente percebeu que existia uma grande demanda das escolas aqui do município, da comunidade em geral, em debater em espaços qualificados essas questões que envolvem acessibilidade, mas não apenas a acessibilidade arquitetônica, mas muito mais uma acessibilidade, diria, atitudinal, né? Pensando aí na diversidade que tem chegado às escolas e como as escolas precisam estar preparadas também para... enfim, criar uma ambiência que não seja excludente, que não seja, enfim, marcada por preconceitos e tal. Então, o projeto foi caminhando também nesse rumo, na esteira de alguns projetos de pesquisa que nós estamos desenvolvendo hoje no âmbito do programa de pós-graduação sobre pessoas com deficiência.
E aí, o livro que a gente publicou no último ano dentro da lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura do município, né, que é esse aqui, a gente já trouxe para dentro do livro um foco nas questões da inclusão e da alteridade na sala de aula. Então, a dinâmica desses livros, que são resultados do projeto, principalmente desses dois que estão aqui, com a capa mais azul, é justamente criar um material de apoio aos professores que querem trabalhar com temáticas de direitos humanos em sala de aula, mas que têm dúvidas sobre que filme buscar, que dinâmica adotar, né, para, enfim, qual atividade desenvolver a partir do filme. Então, a gente criou esses materiais que são uma espécie de cartilha, vamos assim dizer, para professores e também para estudantes que querem trabalhar com esses temas em sala de aula. E a gente divide os livros por temas. Então, tem um capítulo que vai falar só de filmes sobre, sei lá, população LGBTQIAPN+. Tem um capítulo que vai falar só sobre filmes sobre racismo. O outro vai falar só sobre pessoas com deficiência, neurodivergentes. E a ideia é justamente trazer sugestões de filmes, né, falando quais temas aqueles filmes podem abordar. Ser abordados. E são sempre filmes de acesso livre e gratuito, então a gente pensa também nisso, né, como tornar o acesso facilitado a essas obras. E a gente sempre traz uma reflexão aí de apoio, né, para trabalhar com aquela obra e uma sugestão de atividade. Além disso, a gente traz nos livros algumas metodologias que também podem ser empregadas, por exemplo, a árvore do problema, a roda de conversa, privilégios e direitos. Então, a gente cria assim, algumas metodologias guarda-chuva também que podem ser trabalhadas. É como se esses livros fossem um caminho, assim, né? Um manual. Um manual de como os professores ou, enfim, alunos que forem tratar desses temas terem, né, digamos assim, um manual mesmo. Um roteiro. Um roteiro do que trabalhar e de como trabalhar, né? Exatamente. Porque eu acho que isso é muito importante, a gente fazer com que não só os adultos, né, claro, você falar de um estudante de direito, um pós-graduando, né, é muito mais fácil o entendimento, porque já tá vivendo aquilo ali, né? Antes a gente até comentava que muitas vezes as pessoas do direito, elas têm essa questão até da fala, muitas vezes de palavras que a gente não compreende muito bem. Então, quando o professor tem um norte, né, pelos livros, mas consegue traduzir, normalmente o professor de criança e adolescente tem mais facilidade em se comunicar com eles, né? Torna tudo mais fácil e também muito mais objetivo, né? Os professores têm ali um meio caminho andado, digamos assim. Isso, e tem algumas metodologias que elas são bem interessantes, assim, porque, por exemplo, como trabalhar um tema de direitos humanos com crianças de uma pré-escola, de um maternal. A gente já fez sessões com crianças de 4, 5 anos. E aí a gente tem algumas metodologias que são bastante lúdicas. Então tem uma almofadinha que a gente chama de Senhora Empatia. Aí tem a lata da empatia, onde a gente retira algumas características para que eles conversem a respeito disso. E aí a gente tem que também entender que dentro desses espaços, a sessão, às vezes, ela pode ser meio bagunçada mesmo, né? Porque vai ter criança, enfim, mais focada, menos focada na discussão, no filme. Então, a gente vai adaptando o projeto também a partir dessas metodologias para os diferentes espaços nos quais ele circula. Agora, claro, quando a gente está trabalhando com um público adolescente ou um público adulto, aí a gente já vai trabalhando a partir de outras metodologias já tem mais compatíveis, né? Também com essas pré-compreensões que as pessoas já trazem, né, de alguns temas. Sim. Eu quero que você me fale um pouco sobre a parceria com a Assembleia Legislativa e o Museu Antropológico. Então, me explica mais ou menos como é que como é que funcionou essa parceria entre vocês para que esse projeto, né, virasse oficialmente aí o que ele é hoje. Sim, esse é um projeto que está sendo desenvolvido a partir do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Unijuí, com o programa de pós-graduação em direitos humanos e o nosso museu antropológico Diretor Pestana, em parceria com a Assembleia Legislativa. Ela se chama Mostra de Cinema Político e é um resgate de filmes gaúchos que retratam
diferentes momentos da nossa história. Então, a gente tem ali grandes obras do cinema gaúcho, como O Dia em que Dorival Enfrentou a Guarda, Mudança, O Tempo e o Vento, Neto clássicos. Perde Sua Alma. Os clássicos do cinema gaúcho, tanto longa quanto em curta-metragens, né? Que estão sendo utilizados nos diferentes espaços da universidade, também fora da universidade, para trabalhar com temas de direitos humanos. Então, nós fizemos algumas sessões já no âmbito da universidade, no contexto do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Fizemos também já sessões no Museu Antropológico e fizemos no Salão do Conhecimento uma sessão bem interessante sobre o filme O Dia em que Dorival Enfrentou a Guarda, que é um filme que fala do período de redemocratização do país, né? Ali ele foi produzido no ano de 1986. Também realizamos na semana passada uma atividade muito bacana com uma escola aqui do município, a Antônio Padilha. Os alunos levaram para a universidade uma peça de teatro chamada O Mágico de Nós, que eles adaptaram, né, o texto do Mágico de Oz para falar de inclusão, e há pessoas com deficiência que participam da peça na condição de atores, atrizes, né? Então é uma peça inclusiva, vamos dizer assim. E aí, na sequência, a gente passou um curta gaúcho chamado Concha de Água Doce, que fala sobre pessoas transgênero. E depois disso a gente fez uma grande roda de conversa, né, com todo mundo da escola, os professores, os estudantes, os nossos estudantes do programa, mestrandos, doutorandos, professores, né, que estavam ali naquele ambiente para falar sobre a diversidade no espaço da escola. Que legal! Então essa é a proposta do cinema, né? A gente criar alguns espaços de horizontalidade. Ninguém ali é dono do saber, ninguém é dono do conhecimento. A gente vai soltando, né, algumas perguntas, algumas questões orientadoras, e todo mundo vai interagindo, conversando e produzindo coletivamente conhecimento. Sim, né? Muito interessante, realmente. E eu acredito que é uma forma também das crianças, adolescentes, enfim, se sentirem inclusas, né? Porque essa roda, eu acredito assim, um adolescente participando de uma roda onde ele vê ali um professor, um estudante de universidade, e ele ter uma opinião própria, ele poder perguntar alguma coisa, já faz ele se sentir mais importante, né? E ser ouvido, fundamentalmente. Isso, nossa, claro, muito legal. Então, eu quero finalizar a nossa conversa perguntando pra ti, eu sempre pergunto, né, pros meus convidados, sobre o futuro. O que o senhor vê aí relacionado a todo esse projeto, né? Temos os livros, temos o projeto em si, que engloba tanto as escolas quanto a universidade. O que você enxerga aí de inovações desse projeto incrível pro futuro? Bom, o projeto tende a continuar, né, no que depender da minha vontade, das pessoas que trabalham comigo. A ideia é seguir aprimorando cada vez mais as sessões. Então, na medida em que nós conseguimos acessar editais, projetos, a gente consegue também qualificar as sessões. Então, a gente já realizou sessões aqui em Juí com diretores da Globo, por exemplo. Né? Então, mas isso depende e demanda recurso que nem sempre a gente tem no contexto somente da universidade. Então, a gente precisa dessa captação externa, né, de recursos. Então, a gente tem produzido os livros com esses recursos desses projetos. A gente pretende seguir fazendo isso, né, seguir qualificando as ações do projeto a partir da captação de recursos, porque isso viabiliza, por exemplo, que esses livros aqui sejam distribuídos gratuitamente. Né? Então, todas as escolas municipais de Juí recebem, toda vez que esses livros do projeto são lançados, um exemplar. Que legal. Além de os livros ficarem disponíveis também em formato e-book para quem quiser acessar. Então, fica o convite, né, para quem quiser acessar esses livros. Eles estão disponíveis nos sites das editoras. E na edição da Estampa, agora de novembro, a gente tem lá todos os links, os QR Codes, né? E também, enfim, as páginas, né, de Instagram do projeto, para que as pessoas também possam buscar esses materiais nos seus diferentes repositórios, né? E nós também estamos seguindo agora, Manu, com uma produção que é um pouquinho mais aí acadêmica, né? Porque esses dois livros aqui, eles são voltados para o público, assim, que quer trabalhar em sala de aula com filmes. Sim, professores. Isso. Esses outros dois, eles são para o público mais acadêmico. Então, tanto nesse livro aqui, quanto no de capa amarela, a gente trabalha com reflexões um pouquinho mais densas, mais teóricas a respeito
de filmes variados, também divididos por temática. Os livros sempre são organizados, né, Sim. a partir de temas norteadores, assim. Então, nós já temos agora um edital no ar para a 3ª edição, Ai, que legal. que sai em 2026. Então, Sim. todo mundo também que tem interesse, que gostaria de escrever um artigo científico relacionando algum tema de direitos humanos com algum filme, é nosso convidado e pode, né, Sim. se juntar a nós e publicar, né, um capítulo nos textos mais acadêmicos Legal. também. Então, essas são as perspectivas, né? Dar continuidade às sessões no contexto da universidade, manter Sim. o diálogo com a comunidade e buscar recursos para qualificar cada vez mais as nossas Sim. ações. E uma pergunta agora, né, fora do contexto, mas pessoal minha. Em algum momento vocês pensam em tornar isso, digamos assim, aberto ao público? No sentido de não somente as escolas, né? O fato de vocês procurarem, mas assim, digamos, fazer uma ação onde todo mundo assiste um filme e depois discute ao público. Porque eu acho que acredito que seria interessante, né? Eu acho que eu acabei não sendo muito claro em relação a isso, e é importante a tua pergunta. Porque todas as sessões, exceto, obviamente, aquelas em que nós estamos nas escolas, porque tem toda uma questão também de respeito àquele espaço, dos estudantes, os alunos, né? Mas todas as sessões que são desenvolvidas na universidade, elas são públicas. Então, entendi. quem acompanha o Instagram do projeto vai acompanhar ali as divulgações, né, das atividades e pode se integrar gratuitamente, sem nenhum problema. Que legal. Então, agora fica um pouco mais Exato, claro, né? O projeto é aberto ao público. Sim, perfeito. Então muito legal. Eu achei incrível o projeto, eu acho que é uma ideia, assim, genial e com certeza agrega muito, né? Não só para as escolas, mas para a sociedade num todo, né? Então, parabéns pelo projeto, professor. Agradeço mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite de vir aqui compartilhar um pouquinho. Acho que é muito importante a gente divulgar esse tipo de projeto, né? Porque muitas vezes acaba ficando, né, mais pro pessoal que tá ali convivendo na universidade, mais focado, mas com certeza é um projeto muito válido de a gente, né, anunciar por aí para que as pessoas tenham, né, realmente interesse e possam participar. Então, parabéns pelo projeto, espero aí vida longa ele, esperamos então o livro sequente, agradeço, né, a tua disponibilidade de vir aqui e quero agradecer também os nossos patrocinadores do EstampaCast, a Loja Clipe e a Loja Incógnita aqui de Juí e até o próximo!